No seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Immanuel Kant pautou a diferença e o contraste entre, por um lado, agir moralmente de fato e, por outro, apenas fazer o que a moral requer. Pode parecer a princípio uma diferença sutil, mas há na verdade uma considerável distância entre as duas posturas. A argumentação de Kant diz o seguinte: de um modo geral, é fácil perceber se uma ação correta é realizada em concordância com um princípio ou com algum propósito egoísta. A percepção fica mais difícil quando esta ação, além de ser correta, é fruto de um interesse em realizá-la. Por exemplo, quando um comerciante cumpre com o seu dever de não cobrar mais caro de um cliente inexperiente, de modo que o preço seja o mesmo para todos. Sendo assim, uma criança pode comprar dele pelo mesmo preço que os outros, e todos os clientes são servidos honestamente. Mas isso está longe, segundo Kant, de ser o suficiente para justificar a crença de que o comerciante se comportou dessa maneira por causa dos seus princípios ou porque é honesto. Ter a reputação de ser honesto vale ouro para qualquer comerciante. Portanto, o comerciante faz bem em deixar uma criança segura para comprar com ele. Mas, segundo Kant, a questão vai muito além. O agente que faz a coisa moralmente apropriada, apenas porque ela é vantajosa, para ele não está realmente pautado pela moral. A motivação aqui é crucial. Agir de forma apropriada não é o suficiente. Para que haja o crédito moral, deve-se fazer a coisa certa pela razão certa, e não pela percepção viciante de que aquilo é vantajoso. Uma falácia conhecida pode se insinuar nessa hora. O que é melhor? Fazer a coisa errada com a melhor das intenções ou fazer a coisa certa com intenções egoístas? Se eu, por egoísmo, sou honesto, isso não é o suficiente? Isso não é melhor do que fazer a coisa errada com a melhor das intenções? Aqui é necessário ter atenção porque essa falácia operou uma mudança fundamental. Na verdade, passou-se da questão moral para uma outra questão bem mais simples: os diferentes meios possíveis para se atingir um determinado fim. Se formos sinceros, saberemos que não estamos mais tratando do que é honesto de fato. Estamos mais perto de uma justificativa. E quem propõe essa ideia geralmente quer ser prático e objetivo. No entanto, muitas vezes a tentativa de justificar as ações pelos seus resultados caracteriza o passo decisivo rumo ao cinismo e à desonestidade. A pergunta é: por que a perspectiva de fazer a coisa certa de forma egoísta parece tão sedutora? Uma resposta possível é que agir por meio dos piores impulsos é mais fácil. Pode ser que se trate apenas disso, de fazer o que é mais fácil. Como essa resposta não é muito lisonjeira, apela-se, no caso do comerciante, para a alegação de que se agirmos da forma correta, estaremos em desvantagem em relação aos outros comerciantes. Nesse ponto, se insinua uma outra questão. Existe alguém que consiga fazer as coisas funcionarem de forma honesta sem que o egoísmo seja o seu principal impulso? Se por acaso existir essa pessoa, agir por egoísmo deixa de ser a única possibilidade viável e passa a ser apenas a resposta mais fácil. De qualquer forma, para Kant, as duas hipóteses, fazer a coisa errada com a melhor das intenções ou fazer a coisa certa com intenções egoístas, são exemplos de comportamentos moralmente falhos. Para o filósofo, o verdadeiro crédito moral, a aprovação devida e a admiração merecida, existe apenas quando a coisa certa é feita pela razão certa.